Olá, buscadoras! Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do Espaço Acha. E nessa aula vocês vão entender o que são corpos sutis. Então, se você está aqui e você já assistiu a aula sobre frequência vibracional, você viu que eu já comecei a falar um pouquinho dos corpos sutis, porque são assuntos bem interligados. E eu prometi nessa aula trazer uma aula dedicada somente aos corpos sutis aqui para vocês, porque eu vejo que é um tema bem importante. E cá estou aqui trazendo essa aula para vocês. E vocês vão entender a importância de saber, entender o que são cada um desses nossos corpos. Então vamos lá. O que são corpos sutis? Vamos entender que nós não somos formadas só pelo nosso corpo físico, certo? Nós somos formadas também por outros corpos. E aqui, segundo a linha que eu acredito que faz mais sentido para mim, é a linha oriental, que fala que nós temos 7 corpos. E nesses corpos está contido ali tudo que a gente precisa para a nossa existência. E cada um desses corpos possui uma frequência vibratória, que é medida em hertz. Por isso que esse assunto foi citado lá na aula de frequência vibracional, certo? Porque cada corpo que a gente tem vibra numa frequência em hertz. Os 7 corpos são quais? O Atma, o Búdico, o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, duplo etérico e físico. Então aqui eu até gosto bastante dessa imagem que é do Natural Vibe, que eles mostram os nossos 7 corpos, né, se desenvolvendo e a formação dele, né, o formato de cada um deles. Sendo que o Atma, né, é o nosso corpo que vibra na frequência mais elevada, né, vamos dizer assim, que é um corpo que ele não é denso, ele não é material, né, é um corpo invisível. E o físico é o corpo que vibra na frequência mais baixa, tá? Que é o corpo que está mais densificado, que é a matéria ali, né? O nosso corpo físico. E que é o que permite a gente viver aqui no planeta Terra. É o que permite a gente encarnar. A gente precisa densificar a nossa frequência para que a gente consiga habitar o nosso corpo. Então, uma aula, vocês podem ver que uma aula complementa na outra. Então, se você quiser entender mais profundamente a questão da frequência vibracional, eu falo isso na aula de frequência vibracional, tá? Aqui é para a gente entender mesmo a importância dos nossos corpos, certo? E você pode falar, Mila, então isso quer dizer que o Atma ele é melhor que o corpo físico? Não, não tem essa de melhor, de corpo pior. Todos os nossos corpos, eles são importantes. Não tem esse julgamento, né? Cada um vibra numa frequência e tem uma função ali, né? Para ocupar, para que a gente viva aqui nessa existência. E aqui eu trouxe essa imagem também porque mostra um pouco de como que funciona os nossos corpos. Então, esses primeiros níveis aqui, o corpo físico ele tem o nosso formato, né, do nosso corpo. O duplo etérico ele ainda tem esse formato, né, do nosso corpo. O corpo astral também ainda mantém essa nossa forma humana e a partir do mental inferior ele começa a mudar o seu formato. Então, o mental inferior ele tem essa forma mais ovalada, aí depois o superior em forma de chamas. É uma representação ali desses corpos que são mais sutis, que estão no campo que vão além ali do que os nossos olhos podem ver. E todos os nossos corpos são importantes, certo? Todos os nossos corpos são importantes. E por isso que é tão importante a gente entender a existência e a função de cada um deles, né?
porque, como eu falei, até na aula de frequência vibracional, por que é importante a gente entender que a gente não tem só o nosso corpo físico? Porque muitas vezes, ao longo das nossas vidas, a gente tem dores, questões que a gente trata de maneira errada. Então, vamos supor que eu tenho uma dor que ela é emocional. É uma dor que está no meu corpo emocional, das minhas emoções. E eu vou lá e eu tento tratar essa dor como? Através do meu mental, através do meu racional. E é por isso que muitas vezes não dá certo. Aí a gente sente que está fazendo algo de errado, porque não está certo, eu tô buscando, né, trabalhar isso, buscando a cura, por que não está funcionando? Porque muitas vezes o trabalho ele está sendo feito de forma errada, ele está sendo feito no corpo errado. Nossa, vou esperar um minutinho, tá um barulhão aqui. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas tá um barulhão aqui de avião, de caminhão. Mas então, por isso que é importante a gente entender e buscar se trabalhar das formas corretas. E entender também, bom, isso daqui é investigar, isso daqui é uma dor emocional. Não, isso daqui é uma dor física, isso daqui é uma dor do espírito. E tratar em cada uma dentro do seu corpo, da sua função. E aí até eu dou o exemplo da terapia holística, né? Não estou aqui para falar que nenhuma terapia é mais importante que a outra, mas a terapia holística ela é muito importante porque ela vem trazendo essa visão do ser humano de um lugar mais integral, né? Não só a sua mente, não se trata só da sua mente, não se trata só das suas emoções. Você tem todo essas tem o seu espírito, tem o seu corpo físico, tem as suas emoções, tem o seu mental, tem o seu duplo etérico, tem o seu energético. E tudo isso precisa ser trabalhado de forma integral, tá? Por isso que eu tô aqui para mostrar para vocês o que é cada corpo, tá? E até antes da gente entrar nos corpos, eu falei para vocês no começo da aula que cada filosofia ali tem uma visão sobre essa questão de corpos, tá? E eu achei interessante trazer aqui para curiosidade de vocês, para vocês entenderem que, por exemplo, a psicologia, ela trata em três corpos, vamos dizer assim, que seria o campo ali, o corpo da emoção, o corpo da sensação, do sentimento e o corpo do pensamento. Essa linha que ele segue, tá? E a cura é através dessas três linhagens. A filosofia espírita, ela fala sobre o físico, sobre o perispírito e sobre o espírito. O cristianismo fala sobre o físico e sobre a alma. Não tem essa coisa do espírito, essa coisa da vida após a morte, tudo mais. É o físico e a alma. A filosofia ocidental é o físico, a emoção e a mente, apenas, certo? E aí, a filosofia oriental, ela já abrange esses sete corpos, né? Ela divide ali, ela destrincha ali o que a gente fala, que é o corpo físico, que tem ali, não é só o físico, a gente tem o etérico, que é os nossos chakras, o nosso nível energético, a gente tem o nosso nível emocional, né, o nosso nível astral, e tem também os nossos mentais. Então tem o mental inferior, que é o nosso racional, mas a gente também tem o mental superior, que é esse lugar mais elevado da nossa mente, que tem a consciência ali, que é algo mais expandido. Tem o búdico e tem o átmico, que é um campo mais do espírito, certo? E segundo a filosofia oriental, a gente tem esses sete corpos que podem ser divididos em duas classes. Então a gente tem o quaternário inferior. Eu peguei essa imagem aqui para representar para vocês. Ela tá um pouco ruim, mas é importante vocês entenderem que essas duas classes, que é o nosso quaternário inferior, que representa ali o nosso nível da matéria.
Então, é onde está o nosso corpo físico, o etérico, o astral e o mental inferior, que são o mental inferior e o astral são sutis, né? Mas eles estão nesse quaternário, nesse nível mais do ego, tá? E aqui, um ponto importante que eu achei nessa foto é que esses corpos, eles são mutáveis. Então, eles se renovam a cada encarnação. Então, por exemplo, o seu corpo físico, em outra vida, você não vem com esse corpo, você vem em outro corpo, certo? O seu duplo etérico também, o seu corpo astral também, o seu mental também. Eles são mutáveis. E a gente tem a tríade superior, que engloba o mental superior, o búdico e o átmico. Esses três aqui, eles representam o seu nível espiritual. Então aqui eles falam que isso é algo que se mantém, é algo que ao longo das suas vidas isso se mantém. Você não tem um eu superior nessa vida e na próxima vida é outro eu superior. Não. Você não tem um corpo búdico nessa vida e em outro tem outro corpo búdico. Não. Esses três é como se fosse ali o seu espírito, a sua alma, é aquilo que não se modifica ao longo das suas várias vidas, certo? Então, agora a gente vai entender os 7 corpos sutis. A gente vai passar um a um, né? Do que cada um tem, o significa, qual a sua função. Então, aqui, o corpo físico. O corpo físico, gente, não tem muito o que aprofundar nesse corpo. Ele é o seu corpo físico. Então, são os seus órgãos, são os seus músculos, toda a parte física, seu fluxo sanguíneo. O corpo físico, ele é o seu veículo, né? O seu templo aqui na sua encarnação de se manifestar. Então, sem ele, você não conseguiria estar aqui na Terra, né? Vivendo, aproveitando a sua existência. Então, é a sua carne, ele é o seu veículo ali de se manifestar aqui. E é onde ele carrega essa carga energética mais densa, tá? Que é muito importante. Ela é muito importante para quê? Essa carga energética do magma. Quando eu falo na aula de frequência vibracional do nosso campo eletromagnético, essa parte magnética que a gente se conecta com a Terra, essa energia que materializa as coisas, que tem essa força de trazer as coisas para o campo da matéria. Então, é por isso que o nosso corpo físico ele é extremamente importante para o nosso processo evolutivo, para a gente conseguir construir as coisas, manifestar as coisas aqui na Terra. Então, ele é muito importante e aqui ele é um instrumento passivo que age em função dos comandos dos corpos sutis. Então, ele é ali, é como se fosse assim, se fosse um processo de, né, a gente vai do Atma e vai densificando, e o físico é o último estado, né? É o último estado. Então, ele age, tudo que acontece no seu corpo físico já aconteceu em todos os seus outros corpos, certo? Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Para o processo de autoconhecimento de vocês, de cura. Tudo que chega no físico já passou pelo seu duplo etérico, pelo seu astral, pelo seu campo energético, pelo seu campo mental. Não tem nada que possa chegar diretamente no físico, tá? Porque ele é um instrumento passivo. Ele só comanda tudo que tá nesses outros corpos. Beleza? Por isso que as doenças, os nossos desequilíbrios físicos, sempre tem algo por trás. Sempre o desequilíbrio ele já estava acontecendo em outro corpo seu, certo? E aí a gente vai para o duplo etérico. O duplo etérico é o nosso corpo vital que recebe as informações de todos os outros corpos. É ele que dá vitalidade para o nosso corpo, tá?
Eu gosto de relacionar o duplo etérico ao nosso campo energético, certo? Então, é ele que recebe as cargas energéticas do externo. Então, aqui dá o exemplo, né? Os processos kármicos de doenças para expurgo de energia do passado que fica presa no tempo e espaço em forma de bloqueio. Então, energias de outras vidas que acabam se manifestando ainda aqui na sua vida atual através de doenças, é esse corpo que cuida dessa área, né? Fica nesse corpo que ele é o duplo etérico e se vocês pararem para pensar, é o nosso corpo que tá os nossos chakras, por exemplo, tá? Então, é onde também se formam os nossos blocos energéticos. Então, isso é algo que eu falo muito, por exemplo, quando nós sentimos emoções. Por exemplo, você sente uma raiva, você sente uma tristeza, e você tende a reprimir isso, tá? No seu campo. Ao longo do tempo, aquilo vai se somatizando, aquilo vai como se virando uma massa. E aonde que fica essas massas? No seu duplo etérico, certo? Elas ficam aí, nesse duplo etérico. E é onde trava ali o fluxo energético, o seu fluxo de vitalidade. Então pensa que o duplo etérico, da mesma forma que o corpo físico é importante para você estar aqui, né, no planeta Terra, encarnado e tudo mais, o duplo etérico, ele tem a função de animar esse corpo, de trazer vida para essa carne, para essa carcaça, tá? É o duplo etérico que traz vida, que traz vitalidade. E, como eu falei, aqui é onde estão os nossos chakras, e é através dele que a gente transmite toda essa energia para o nosso corpo. É através do nosso duplo etérico. Então, também é um corpo extremamente importante, certo? Depois a gente vai para o corpo astral, que pode ser também falado como corpo emocional. E o nosso corpo emocional, ele é o que cria a vibração. Quando a gente fala de emoção, a gente vai para esse campo do sentir, tá? Então, aqui é quando começa o movimento de atração, né? A partir dele, né? Da materialização. Então, na aula de frequência vibracional, a gente também falou de como é a melhor forma de materializar as coisas que a gente quer nas nossas vidas. Aonde isso começa? Isso sempre começa no nosso campo vibracional. Depois, ele vai para o campo da consciência e vai para o campo do físico. Então, aqui, esse corpo é muito importante para a materialização das coisas também, porque as coisas acontecem através do nosso sentir. Então, aqui é o corpo que a gente sente as dores e os prazeres. É a questão de sentir a emoção, de sentir a tristeza, de sentir a alegria. E aí, esse corpo, na medida que ele sente essas emoções, ele vibra, certo? E aí ele comunica isso para o duplo etérico e o duplo etérico comunica isso para o corpo físico, tá? E o corpo que viaja no astral e realiza trabalhos mediúnicos. Então, os trabalhos mediúnicos, até a questão de quando a gente dorme e existe aí um desdobramento de corpo, é esse corpo que vai fazer essa viagem astral. Muitas vezes quando a gente... que esse a gente vai acabar entrando em um outro assunto. Eu não sei qual o nível de mediunidade de vocês, o nível de conhecimento sobre isso que vocês têm. Mas, por exemplo, no momento que a gente dorme, é um momento que a gente tende a desdobrar os nossos corpos. Então, é como se a gente saísse dos nossos corpos e
Dependendo ali do seu desenvolvimento mediúnico, você vai trabalhar no campo espiritual, certo? Você vai trabalhar ali e vai sair ali do seu corpo enquanto você está dormindo. E é esse corpo que faz essa viagem no astral. É ele que ajuda ali nos trabalhos, sejam conscientes ou inconscientes, né? Os trabalhos espirituais. E aqui é importante falar que quando esse corpo, que é o corpo das nossas emoções, ele está em desequilíbrio, ele se torna como se fosse um fantasma, um obsessor depois da morte. Então, quando a gente fala de obsessores que vêm nos obsediar, são espíritos que estão normalmente perdidos ali, né, que estão aqui na Terra, que eles estão perdidos. Provavelmente eles desencarnaram e não souberam fazer a passagem, né, por conta de desequilíbrio, não fizeram a passagem, uma passagem tranquila, então eles acabam ficando aqui e é nesse corpo que eles atuam. Então, o obsessor, ele já está desencarnado, então ele não está no corpo físico, certo? Então, ele está agindo ali através do corpo emocional dele. Claro, do corpo espiritual, mas também do corpo emocional. E é isso, esse desequilíbrio é o que conecta ele ainda a esse corpo astral e o que faz ele permanecer aqui na Terra, né? Porque enquanto ele estiver no desequilíbrio, ele vai sentir essa necessidade de magnetismo da Terra. Ele vai precisar disso. E é por isso que a gente já falou um pouquinho disso aqui em alguma aula que eu falei sobre os obsessores. Mas é por isso que os obsessores, eles se alimentam do quê? Depende, mas se é um espírito que se alimentou muito do álcool, então ele ainda está conectado muito a essas questões terrenas e através, né, desse corpo astral, ele vai obsediar uma pessoa que está bebendo álcool, por exemplo, certo? E outra coisa, e uma outra forma que esse corpo astral, ele é muito prejudicado quando a gente passa por traumas, seja nessa vida ou em outras vidas, muito intensos, que causam um bloqueio energético muito intenso. E aí, esse corpo astral, ele fica preso nisso, certo? Então, um exemplo que a minha mentora, ela já deu, é uma pessoa que... Putz, ela já deu vários exemplos, mas uma pessoa que se afogou, por exemplo, tá? Ela teve um afogamento, não necessariamente morreu, vai no afogamento, mas ela teve um afogamento em alguma vida. Então foi um trauma muito intenso, muito forte, que gerou muita dor nela. E aí, esse bloqueio energético, esse corpo, ele fica preso nesse trauma dessa vida. E embora a pessoa ela passe, encarne em outra vida, ela tem ali questões com água. Ela tem muitas questões com água, ela tem dificuldade de entrar na água, ela sempre sente um sufoco. E muitas vezes, naquela vida, ela não passou em nenhum processo de afogamento, de nada. Mas ela tem muito isso. Isso vem da onde? Da onde será que vem? Muito provável, esse corpo astral, ele tá preso nisso, certo? Porque ele tá vibrando nessa frequência desse outro trauma. Ele está vibrando naquela dor. E por isso que eu falo da importância do trabalho integral. Porque às vezes a pessoa ela só vai conseguir se desvencilhar desse trauma, desse bloqueio energético intenso que ela passou, através de um trabalho mais profundo, né? De um trabalho de desobsessão, de um trabalho de reprogramação, de trabalhos assim bem mais profundos para chegar nessa dor e
desfazer esse bloco energético que está travado aí, certo? Então, por isso também, nosso campo astral ele é muito importante. Outra coisa, outro corpo é o nosso mental inferior. O nosso mental inferior, ele é o nosso banco de dados da educação recebida na nossa encarnação atual. Então, é nele que estão todas as nossas crenças que a gente construiu nessa vida. É nele que estão todas as nossas informações intelectuais. Então, coisas que a gente aprendeu mesmo ao longo das nossas vidas. E é onde moram os nossos 5 sentidos. E é aqui, esse campo mental, aqui a gente fala o mental inferior, mas pensem que esse campo mental é a partir dele que a gente cria tudo, porque é ele que racionaliza, é ele que traz a nossa individualidade, o nosso ego, que julga, e julga não, ele julga no sentido mal, né, da palavra, mas ele julga no sentido de que se é bom ou é ruim, se isso é bom ou é ruim para minha vida, de planejar, de organizar, de organizar as coisas para que a gente execute, para que as coisas se manifestem na nossa vida, acontece nesse corpo. Ele é muito importante, né? Então, é a partir desse corpo, do nosso mental, que as coisas acontecem nas nossas vidas. Porque é ele que vai passar a informação para todos, para o corpo astral, para o corpo duplo etérico, para o corpo físico, para esses corpos executarem, né? Então, quando esse corpo está em desequilíbrio, quando a gente fala o processo de auto-obsessão. Então, se a gente parar para falar sobre um processo obsessivo, é quando um espírito externo está sugando a nossa energia, está trazendo os pensamentos negativos, está nos conduzindo a ações, comportamentos sabotadores e tudo mais. A auto-obsessão é quando nós fazemos isso com nós mesmos. E isso é algo muito comum, né? Muitas vezes a gente gosta de ficar terceirizando as nossas questões. Ah, não, deve ser obsessor que está me invejando, acabando com a minha energia. Não, mas às vezes é você mesmo. Às vezes você é que está se auto-obsediando, né? Que está cultivando esses pensamentos negativos, perpetuando esses comportamentos sabotadores. Então, quando o nosso mental inferior ele está em desequilíbrio, é isso que acontece, certo? Por isso é muito importante a gente buscar manter a nossa mente em equilíbrio, porque ela é crucial, não existe mais ou menos importante, mas ela é crucial para a gente ter uma vida saudável, para a gente conseguir executar e construir as coisas nas nossas vidas. E aqui fala que, sim, quando nós nascemos aqui, o nosso corpo mental inferior, ele está em equilíbrio. A gente nasce ali criança, belezinha. E o que acontece é que ao longo das nossas vidas, a gente vai tendo educação, criando condicionamentos, crenças, enfim, que vão desequilibrando esse nosso mental. Depois nós vamos para o mental superior. E aqui, o mental superior é onde está toda a informação que a gente precisa para essa vida. Então, tudo que você precisa para cumprir a sua missão aqui, para fazer, né, cumprir o seu propósito, fazer o que precisa ser feito para você evoluir como espírito, todas as informações estão aqui. Então, aqui fala, é o banco de dados do projeto de vida elaborado para a atual encarnação, certo? Então, aqui está registrado todas as informações de encarnações passadas que vão ser trabalhadas aqui na encarnação atual. Então, é o corpo que a gente tem acesso tranquilamente a partir de treino. Então, o mental superior, ele não é um lugar inacessível, é um lugar muito possível, é a nossa essência, é um lugar muito possível da gente se conectar. Como a gente se conecta? É através de práticas, de silêncio,
de meditação, de oração. Quando a gente está muito conectada e fazendo essas práticas com consistência, com trabalho, a gente consegue se conectar e ter acesso a essas informações. Muitas vezes basta a gente pedir de verdade, pedir com o nosso coração, que a gente vai ter acesso às informações. Elas estão aí, disponíveis. Por isso que é clichê, mas tudo que você precisa, as respostas que você precisa, elas já estão dentro de você. E você tem acesso a elas. Free Pass, você tem acesso livre, né? E aqui também fala que é onde reside a inspiração para a formulação de novos sistemas de descobertas no campo científico, filosófico e tecnológico. Então, quando a gente tem acesso mesmo a essas ideias, sabe? Essas coisas que a gente às vezes vem na nossa cabeça, a gente fala: caraca, meu, isso é muito bom, isso vai ajudar muito no mundo, a transformar o mundo num lugar melhor, a me transformar. Isso vai ajudar muito. Isso vem do seu mental superior, porque ele tem acesso a todas essas informações. E quando em desequilíbrio, gera distúrbios ligados ao poder ditatorial e multiplica-se em vários subníveis de personalidades conflitantes com o seu programa de vida. Então, quando a gente está aqui com o mental superior desequilibrado, é algo mais profundo. Aqui geram desequilíbrios bem mais profundos de se lidar. E que acabam nos afastando também, né, da nossa missão de vida, do nosso projeto de vida. E aqui, né, fala que é nesse corpo também que mora tudo aquilo de informação que eu preciso passar para o quê? Para evoluir como espírito, então para aprendizado, né, a gente vem aqui para isso, e para equilibrar também, né, o meu magnetismo, para evoluir na vida e me alinhar ali com o meu projeto de vida, com a minha missão. E como até eu já falei aqui, quando você pede ajuda do universo, quando você pede ajuda para Deus, você está pedindo ajuda para esse corpo. Porque esse corpo, ele é, assim, é a conexão direta com Deus. É através do seu mental superior. E é um lugar que a gente também precisa se abrir para se conectar com esse corpo. Daí temos o corpo búdico, que é a manifestação da alma de uma forma um pouco mais densa. Então, o Atma é a nossa centelha divina, é a nossa essência, é o nosso eu, é o todo, certo? Aqui é a manifestação da sua alma, mas ainda ali de uma forma mais densa, tá? Encontra-se na quinta dimensão da matéria universal, independe de tempo e espaço, então não importa, né? Se você está nessa vida, nessa outra vida, você tem o seu corpo búdico. E é aqui que estão todos os seus registros de memórias de todas as encarnações. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre registros acásticos, mas são registros, né, de memória de todas as nossas encarnações que moram, eles estão nos nossos registros acásticos, estão no nosso corpo búdico, tá? É a memória do ser divino composta por três almas: consciência, intuição e moral. Desse corpo que surge o déjà vu. Então, sabe aquela sensação que às vezes você já passou por aquilo, que você já teve naquele lugar, que aquilo já aconteceu? Essa sensação, ela vem muito do seu corpo búdico, porque é muito provável você já pode ter vivido algo parecido em outra vida, já tenha tido aquela sensação, tenha estado com aquela pessoa naquele lugar em uma outra dimensão, em um outro tempo, e aquilo no seu corpo búdico está registrado. Então, você tem aquela sensação, certo? E aqui é importante que, ao contrário
do mental superior, aqui a gente não tem o free pass que eu falei, não tem o acesso livre. Então a gente não tem acesso a todos os registros de memórias de todas as nossas vidas, né? Porque a gente tem acesso somente àquilo que a gente está preparado para ter acesso nessa vida. Porque imagina, gente, se a gente já tem dificuldade de lidar com as nossas questões dessa vida aqui, já é difícil, já é doloroso a gente lidar, por exemplo, com os traumas da nossa infância, que a gente, até a nossa mente já deixa no esquecimento, no consciente, porque dói muito. Quem dirá se a gente tivesse acesso a questões de outras vidas, né? Quem você foi em outra vida, quem você matou, por que você morreu, quem te matou, entende? São várias questões. Então, a gente não tem acesso a isso por uma questão, né, de preparação mesmo, né? Então, mas é aí que moram todos os registros, certo? E a gente só tem acesso àquilo que precisamos saber, que vai ajudar a gente nessa vida aqui a evoluir, a ser melhor e que está dentro do nosso projeto de vida. E chegamos ao Atman, né? Que é a nossa centelha divina. Então, é Deus, né? É a parte que parte de Deus. É o amor em forma de luz que faz parte do todo, pertence ao infinito, assim como é a manifestação divina. Então, aqui o Atman é o nosso corpo de luz, é o corpo que habita em todos nós, mas que não é possível de ser encontrada porque ela está no todo, né? Ela está em tudo. É Deus, está em tudo e em todos os lugares. É como uma semente. Onde está a base de informação para o desenvolvimento de algo, você planta e algo nasce. A semente não vai mais existir, mas a informação, a base, o DNA, está em tudo que cresceu a partir dela. Assim também é o corpo Atma. Então, o nosso corpo Atma é como uma semente. Então, se a gente parar para pensar que aquela sementinha vai virar uma árvore enorme e que quando aquela árvore enorme deixou de ser aquela semente, mas ela veio daquela semente, daquela informação contida naquela semente. O Atman é isso. A gente veio dessa semente, todos nós viemos dessa semente através dessa informação, desse DNA que é luz, que é puramente luz, que é Deus, que é a manifestação divina. Nós viemos desse lugar, nós iremos para esse lugar, e esse lugar está presente em tudo e em todos os lugares, certo? Desculpa. Então, agora que a gente já entendeu sobre cada corpo, é importante que fica claro, né? Eu até quero que vocês me digam se está claro para vocês o que é cada corpo, a função de cada corpo, porque a gente consegue ver através disso a importância de buscarmos esse caminho integral, alinhado, em que a gente consegue alinhar todos esses nossos corpos, que a gente consegue viver de uma forma coerente em todos esses nossos corpos, porque os nossos desequilíbrios físicos, mentais, emocionais, eles se dão através dessa incoerência. Quando um corpo está agindo, claro, cada um tem uma frequência, mas um corpo está agindo de uma forma, outro corpo está agindo de outra, eles não estão se comunicando entre si, não estão alinhados. Então, se o meu emocional está sentindo algo, o meu racional está indicando para agir de outro lado, entende? Cada um para um lado tem desequilíbrio, não está alinhado, não está íntegro. Então, é importante a gente olhar para isso, a gente olhar para a nossa vida, para as nossas dores, de uma forma integral. Não aquela coisa engessada, porque não é assim. Não é assim, certo?
Então, entender sobre esses corpos nos faz entender a importância de alinhar, né, a vontade do nosso coração, alinhada com o nosso sentir, alinhada com o nosso pensar, alinhada com o nosso espírito, com o que a nossa alma pede, e alinhada com a execução, com o nosso corpo físico, com o nosso corpo energético, com o campo físico que faz, que executa, né? Isso tudo ele precisa estar alinhado para a gente se sentir bem, para a gente se sentir equilibrado. E esse alinhamento ele vem da onde? Ele vem do nosso ponto central. Então você pode ver aqui esses 7 corpos. Tem a tríade e tem o quaternário, mas quem está no meio ali? Quem está no meio? É o mental superior. Então, quando você começar a escutar ele, porque é nele que está toda a informação que você precisa. Então, comece a se conectar com ele. Pede para o seu mental superior. Se manifesta. Mostra o caminho que eu preciso seguir. Mostra o que eu preciso agir. Eu quero agir através de você. Me mostra. Se conecta com ele de verdade. Escuta ele, se abre para escutar. Assim você vai agindo de forma alinhada, porque ele vai conectar a tríade de cima com a tríade de baixo, certo? E é assim que a gente vai alcançando esse equilíbrio, essa saúde nas nossas vidas, né? Alinhando esses nossos 7 corpos e reverberando isso, né? Para quem a gente é, para nossa existência. Certo? Espero que tenha feito sentido para vocês essa aula. Essa aula ela foi baseada em materiais da minha formação do humanoterapeuta, né, que é uma formação que eu fiz no Espaço Humanidade e sempre me ajudou muito a desenvolver esse olhar integral, né? Não só a mim mesma, mas como as minhas assistidas também, como eu olho para os desequilíbrios, para as doenças, para tudo, né? Para os desafios da nossa vida, a gente olhar e se olhar de forma mais integral, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima aula.